Há um Lula entre nós. Josué Gomes nega entrar na chapa de Alckmin como vice. Identificação com o PT e lealdade do pai, o ex-vice-presidente do governo Lula, José de Alencar, a Lula foram decisivas para a resposta do empresário filiado ao PR. Alckmin já começa a buscar plano B para vice no lugar de Josué Gomes, diz fonte. O pré-candidato do PSDB à presidência, Geraldo Alckmin, já começa a buscar um outro nome para vice diante da resistência do empresário Josué Gomes, filiado ao PR, em aceitar a tarefa, disse a Reuters uma fonte próxima ao tucano. Josué se reuniu na segunda-feira com Alckmin e com o cacique do PR, Valdemar Costa Neto, em São Paulo para discutir a indicação ao cargo. Na ocasião, o empresário não foi taxativo na avaliação de interlocutores do ex-governador de São Paulo em dizer que rejeitava ser vice, mas deixou o tucano livre para escolher quem quisesse ao posto, segundo o relato feito por Costa Neto ao líder do PR na Câmara, José Rocha, Bá. Josué era tratado como prioridade para vice de Alckmin pelo blocão grupo formado por PR, PP, DEM, PRB e Solidariedade, mas, após essa resistência, interlocutores de Alckmin voltaram a avaliar outros nomes para companheiro de chapa do tucano. Segundo a fonte, Alckmin ainda tenta trabalhar para garantir Josué como vice, mas começou a considerar alternativas. Entre os nomes citados, estão o ex-ministro da Educação Mendonça Filho, DEM, e o ex-presidente da Câmara Aldo Rebelo, Solidariedade. As alternativas cogitadas antes sempre voltam, mas o momento é de buscar com acerto com Josué, destacou a fonte. Nesta manhã, o tucano disse a jornalistas que a definição do candidato a vice é uma construção com os aliados. A conversa minha, com ele, foi muito boa, disse Alckmin, referindo-se ao encontro na véspera. Se vai ser candidato a vice ou não, vamos aguardar. Lula poderia fazer campanha em prisão domiciliar, dizem especialistas. Com a prisão domiciliar, Lula poderia conceder entrevistas e até gravar programas eleitorais, dependendo da decisão da Justiça. A pedido, especialistas analisaram como ficaria a situação de Luiz Inácio Lula da Silva, PT, diante de um eventual pedido de prisão domiciliar por parte de sua defesa. A resposta dos advogados entrevistados pela revista foi unânime. A prisão domiciliar permitirá ao petista Lula driblar certas restrições de sua pré-candidatura ao cargo de presidente do Brasil. A advogada e coordenadora do curso de Direito Eleitoral do Instituto de Direito Público de São Paulo, IDPSP, Karina Cufa, explica que tudo dependeria da decisão da Justiça, mas, em casa, Lula poderia conceder entrevistas a veículos de comunicação, como rádio e televisão, por exemplo, justamente o que o ex-presidente tem reivindicado ultimamente. Ainda segundo a advogada, outra possibilidade é a de que o ex-presidente peça para se recolher apenas no período da noite, das 21 às 5, usando o resto do tempo para atos públicos de pré-campanha. Se as restrições chegarem a ser definidas de forma distinta, Lula poderia até viajar para outros estados, complementa. A advogada Marilda Silveira avalia que, em amplo modo, o ex-presidente Lula ainda seria obrigado a dormir em casa, mas uma eventual progressão poderia facilitar a gravação da campanha eleitoral. Porém, nada disso muda a questão de que a lei da ficha limpa deixa o líder petista inelegível, já que Lula é condenado em segunda instância pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para os aliados de Lula, a participação dele na campanha é fundamental para que seja possível transferir os votos para outro candidato, no caso, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, se confirmando o impedimento jurídico ao nome de Lula. Marcelo Ferreira Pinto, advogado, diz que o cumprimento da pena em casa daria ao ex-presidente a possibilidade de mais encontros com aliados e articulação, o que é fundamental, politicamente falando.